Com Glaucio Araújo, que traz informações sobre o novo decreto do governo do estado em relação à Covid-19 e a minha dúvida aí que ela deve ter em relação ao funcionamento das escolas. Cadê você, Glaucinha? Chega pra cá, garotinha. Traga agora a informação aí completinha pra gente entender, Glaucio. Oi, Nilvan. Olha só, vamos falar sobre o decreto, né? Vou fazer sim a pergunta que você quer saber, mas antes eu vou te falar aqui como é que fica a partir de hoje. Bares, restaurantes, lanchonetes, lojas de conveniência, igrejas e academias, 100% da capacidade, tá? Cinemas, teatros, circos, eventos esportivos, sociais e corporativos, até 80% da capacidade. Eventos sociais e corporativos sem fornecimento ou comercialização de alimentos e bebidas, 100% da capacidade. Shows, 70% de ocupação. Esquema vacinal completo e apresentação de teste negativo para a Covid tem que apresentar na hora para poder estar aí nesses locais onde estão sendo realizados os shows. A gente está aqui ao lado do secretário Daniel Beltrame. Secretário, boa tarde. Minha dúvida agora é relacionada às escolas. Como fica? Muito boa tarde, Glaucia, a você, todos que estão conosco aqui na Correio. Olha só, o Plano Educação para Todos na Paraíba em tempos de pandemia, que é o PET-PB, ele está numa fase em que 50% da carga horária e do conteúdo serão presenciais, 50% com possibilidade de complemento remoto. Nesse exato momento, a gente organiza mais uma fase da pesquisa, Continuar Cuidando da Educação, que usa amostras de escolas muito focadas no ensino fundamental, anos finais, médio, médio-técnico e superior, para que a gente continue entendendo como o vírus está circulando na comunidade escolar. Mas, a priori, as recomendações é que nós podemos ter parte significativa das atividades educacionais de maneira presencial. Se essa nossa nova pesquisa estiver ok, nos demonstrar ambientes seguros, a gente avança de 50% para 70% de conteúdo e carga horária presenciais. Então, isso significa que o sinal prático é o ano letivo de 22, terá parte importante da sua carga horária, das suas atividades em caráter presencial, na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio e no ensino superior. Outra dúvida, porque já tem muitos locais, muitos estados onde as máscaras já estão sendo retiradas, né? Aqui na Paraíba, a gente já começa a ter essa redução no número de casos. Vai ser possível no próximo decreto, por exemplo? Então, nesses próximos 30 dias, é muito importante lembrar que o uso de máscaras continua obrigatório em todo o território paraibano. Nós explicamos por que tomamos essa medida, olhamos para a experiência norte-americana, a experiência europeia, que pouquinho depois da melhora do cenário da variante Delta, por exemplo, fizeram a opção por novamente retirar as máscaras e eles perderam o controle sanitário da situação mais uma vez. Então, nós seremos muito cautelosos para entender se essa tendência de redução ela vai ficar estável. Nós vamos formar um grande vale, uma redução muito importante de casos, internações e óbitos. E a partir dessa observação, o governador João Azevedo e o secretário Geraldo Medeiros tomarão novas medidas. Por hora, a gente precisa lutar todo dia para colocar essa pandemia sob controle. O que significa isso? Máscara no rosto e seu esquema de vacina em dia. Porque desse jeito, você sabe, você não protege só você protege a todos nós. Secretário, estamos numa queda, né? A gente já vê isso nos números, mas a gente também tem agora as pessoas que participaram do carnaval, que não teve carnaval na Paraíba, mas em muitas cidades a gente viu aí aglomeração. Há uma preocupação com esse número? Glaucia, sempre há. A gente pode ter pioras pontuais, locais, a depender do comportamento das pessoas. Há outras questões para o mundo também, né, Glaucia? A África segue com baixíssima cobertura de vacina. A Ucrânia sendo atacada pela Rússia nesse exato momento. Apenas 36% dos ucranianos têm esquema vacinal completo. Estão indo para outros países, Polônia, Romênia, Hungria, que têm coberturas também perto de 50%. Então, veja, tudo isso são desafios para novas variantes, para a piora da situação de controle da pandemia em todo o mundo. E como a gente sabe, o mundo está interligado. Acontece uma coisinha de pandemia um pouquinho distante, depois chega até nós. Então, nossa tarefa é ser otimistas, trabalhar todo dia para que a gente consiga seguir avançando, como é o resultado desse decreto. Mas os cuidados que a gente precisa ter depende do nosso comportamento. O comportamento de cada um de nós influencia todos nós. Então, máscara e vacinas é muito importante. Obrigada, secretário. Sempre à disposição. É isso, viu, Nilvan? Vamos ter cuidado para a gente, vencer logo e sair tudo, né, menino? Volto contigo. Tá aí. Tá certo aí a ampliação aí das liberações.
Já podia ter liberado antes, todo mundo sabe disso, né? Desde o ano passado. Agora, o que eu não entendo é liberar bar, isso, aquilo, tal, sei o quê, e a escola não está liberada. A pública, porque a privada já está mais avançada do que a pública, não é? E aí libera tudo e não libera a escola? Qual é a diferença de um bar lotado de gente para uma sala de aula onde os meninos estão lá, a carteira afastada uma da outra, o professor lá já vacinado e etc. Por que é que não funciona? Me respondam aí. Eu não consigo entender. Parece que há uma decisão de deixar mais um ano as escolas, metade na sala de aula. Quem está na sala de aula, me disseram, Cristina, só está tendo 2 dias de aula. Para quem está na sala de aula, então não tem aula presencial ainda. Nem nas escolas dos municípios, nem nas escolas estaduais. Então é preciso que o Ministério Público, é preciso que os órgãos, associações de pais, associações isso e aquilo, porque criaram toda uma narrativa para não ter aula. O negócio do cartão para as crianças, para obrigar as crianças a vacinar, é outra coisa que está impedindo da criança voltar. E eu não entendo. Bar vai estar aberto 100%, mas a escola não está. Aí não tem como o Nilvan entender, não. Não tem como entender, não. 12h58 agora. Ó, meu amigo, vamos falar de saúde.